Isso, chegamos na nossa penúltima aula e hoje nós vamos falar sobre variáveis e os tipos de variáveis. Como eles têm os mesmos nomes de propriedades dos componentes, normalmente gera confusão do que é variável versus o que é componente, quando que eu faço um, quando que eu faço o outro. O objetivo de hoje é tentar deixar essas duas coisas distintas e entender como essas duas coisas estão conectadas. Que a gente tem a possibilidade de usar os dois ao mesmo tempo para deixar o nosso protótipo muito mais fiel. A gente vai ver na próxima aula, a gente vai dar uma pincelada por aqui, mas a gente vai ver isso na próxima aula também. Então só reforçando, o Figma permite que a gente tenha variável de cor, de número, de string e booleano que a gente já viu na última aula. Então a gente vai seguir exatamente da mesma maneira como a gente veio seguindo até aqui. Então vamos começar aqui. Em que momento que a gente pensa sobre variáveis? Pela ótica de design system, quando a gente tem um time maior e precisa garantir consistência entre os times e componentes. E aí pelo ponto de vista de protótipo, quando eu quero deixar ele mais fiel, com menos telas, um fluxo um pouquinho mais complexo. Não necessariamente um fluxo mais complexo, mas um fluxo mais completo. Eu posso simular cenários reais, independente de quantos forem. Eu sei que é meio abstrato, mas a gente vai botar a mão na massa aqui e a gente já vai entender. Vamos começar aqui com cor. E a gente vai separar, tanto em cor quanto em número, nós temos dois pontos de vista. Ponto de vista de design system e ponto de vista de aplicação em tela. Eu já vou adiantar que no dia a dia eu não sou eu não crio e não compartilho o componente com o time, mas a gente vai dar uma pincelada por cima. E aí, lógico, se essa parte de system for importante para você, você se aprofunda, procura cursos especificamente focados sobre esse assunto, que vão ser boas práticas de como criar, construir e distribuir um design system. Inclusive a gente tem uma recomendação ali que um amigo passou para mim. Então vamos iniciar pelas cores. Pelo ponto de vista de design system, eu não sei se tem certo ou errado, acredito que não. Tenha boas práticas de como otimizar isso dependendo da escala do seu design system, o que você quer conquistar com ele. Mas algumas boas práticas aqui do que eu já consegui identificar. Por exemplo, aqui é a maneira como a gente organiza as nossas cores na nossa biblioteca. Então normalmente eu posso ter uma variação de tons neutros, então do preto ao branco e essa escala de cinza no meio do caminho. Lembrando que, lógico, cada system, cada empresa vai ter a sua própria biblioteca de cores. Então aqui eu não vou entrar no detalhe de quantos deveriam, cada cenário é único para cada um. Mas normalmente então a gente tem paleta de cores. Então, por exemplo, eu posso ter do neutro, eu posso ter de alguma cor, eu posso ter do vermelho, do azul, infinito. Essas cores originais, as primeiras, normalmente o pessoal chama isso de primitivo, que é aquilo que é o mais básico, que é o fundamental. E quando a gente cadastra isso no system, a gente chama isso de token. Então eu tenho um token para o neutral 100, que é o preto, que é o hexadecimal 000. Então normalmente a gente chama isso de token. Eu tenho um token pro neutro 100, tenho um token pro blue darker, então eu tenho um token para cada uma das cores que eu tenho no meu system. E aí você reparou aqui que existem maneiras de renomear isso. Então eu posso trazer neutral e um número para indicar a escala da onde que ele pertence, de 100 a 0, tem system que escala de 100, 100, 100, 200, 300, 400, tem system que trabalha com o próprio nome, por exemplo, blue padrão, aí eu tenho o escuro e o mais escuro, eu tenho o light e o lighter, então eu tenho o claro e o mais claro, então eu tenho uma escala de 5 tons para uma cor, cada empresa é única, cada system é único, então aqui eu só estou trazendo exemplos de como isso pode ser aplicado. Então depois que eu tenho esses primitivos, esses tokens primitivos criados, eu posso começar a atribuir eles a temas e componentes específicos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um tema específico, e aí nesse tema eu tenho a cor primária. Qual que é a cor primária? É o blue default. Aqui eu já não referencio mais ao hexadecimal, aqui eu referencio ao token da cor. Então se por algum motivo o hexadecimal do blue default alterar, ele altera automaticamente para o primário. Isso serve primário light, serve para o secundário, secundário light, sucesso, erro, aviso. Aí normalmente o pessoal chama isso de alias, que é um item que depende de um token. Então ele faz essa referência ao token. Isso a gente pode fazer para tudo. Então no meu componente de texto, quando eu for o texto X, eu quero que seja a cor específica. Quando ele estiver sendo aplicado naquele cenário, eu quero que o padrão seja essa outra cor. E aí eu posso fazer essa organização de diversas maneiras. Tava trocando ideia com alguns amigos aqui para entender se existe alguma boa prática. Depende muito do contexto, mas uma das maneiras de visualizar isso seria por formas de aplicar. Então eu posso aplicar aqui como superfície, que poderia ser a cor principal dos componentes. Imagina um botão, ele tem a superfície dele. Eu tenho as bordas, eu tenho os ícones. Então eu poderia ter para cada um desses, eu poderia ter a hierarquia e eu poderia conectar com um item primário, por mais que seja repetido, porque dependendo do contexto eu utilizo um, dependendo do contexto eu utilizo o outro. Isso pelo ponto de vista de um tema, que é o tema claro. Aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa por tema escuro, e eu posso ter quantos temas forem necessários. E aí, por exemplo, se a gente olhar aqui no botão, então eu tenho o default aqui, eu tenho no BG default, eu tenho o blue default, no hover eu tenho o blue light, no press eu tenho o blue dark, no pressed eu tenho o blue darker, no disable eu tenho o neutral 30, no texto eu tenho o neutral 0. Dessa maneira eu consigo
consigo manter consistência e se por algum motivo eu tiver que atualizar alguma coisa, ele atualiza automaticamente em todos os meus arquivos. Então se eu reparar aqui, como que a gente atribui isso? Então vamos dar uma olhada nesse carinha aqui. Se eu clicar em qualquer lugar no arquivo, aqui no painel da direita eu ganho o acesso às variáveis, né? Clicando aqui, eu tenho aqui, ó, cores primitivas. Eu já tenho as 13 cadastradas. Então, por exemplo, cadastrei aqui todos os neutros e cadastrei um tema de teal aqui, tá? Então vamos, por exemplo, botar o azul. Pode ser? Só pra gente exemplificar aqui. Então eu vou criar uma categoria nova. Ó, tá vendo aqui, ó? Criar variáveis. Deixa eu botar para cá. Criar variáveis, eu posso selecionar aqueles 4 tipos: cores, número, string e booleano. Então eu vou criar uma variável de color. Aqui em cima eu vou chamar de blue darker. E aí aqui eu vou botar hashtag 0e0058. Clicando com o botão direito, eu posso clicar aqui, ó, novo grupo com a seleção. Cria um novo grupo. Esse grupo eu vou chamar de azul, blue. Então dentro do all, ele seleciona todos: neutral, teal e blue. E aí se eu quiser ver de cada um de forma individual, eu posso fazer isso. Posso colapsar todos, posso expandir. E aí fica aquela organização normal, né? Cada página aqui dentro, ele recebe o nome de coleção. Então é uma coleção para cada item. E ele pode combinar entre eles, tá? Nesse cenário aqui, como a gente está fazendo uma coleção só de cores para a nossa biblioteca de cores, estou centralizando isso. Mas se a gente olhar, por exemplo, aqui, conteúdo exemplos, aqui eu tenho uma variação, tá vendo? Texto, cores, booleano, número. A gente vai entrar em cada um deles, mas o que eu queria deixar claro aqui é que eu não preciso ter uma coleção para cada tipo de propriedade. Então vamos voltar para cá rapidinho. Cores. Aí aqui dentro eu tenho blue, eu vou adicionar outras cores aqui. Eu posso copiar e eu posso colar. Então agora eu posso botar aqui o dark, aí depois eu posso botar o default. Então agora eu tenho todos os primitivos azuis criados. A gente pode definir uma coleção nova para o alias de acordo com o contexto. Fazer um exemplo rápido aqui, tá? Então eu vou criar um alias para, sei lá, superfície, surface. Vou criar um item aqui. E aí aqui, lógico, a gente pode definir primário, secundário, disable, sucesso. Ou a gente poderia, por exemplo, botar por estado. Não sei qual é a melhor prática, vai depender do contexto, tá? Nesse cenário aqui eu vou desenhar só os estados que eu tenho do componente para a gente poder reaproveitar. Então, no default, ele seria o azul que a gente definiu, que é o quê? É o azul default. Então ao invés de eu vir aqui e botar o hexadecimal, eu venho aqui e altero para cá. Então aqui eu posso botar blue e seleciono o default. Eu posso fazer isso para tudo agora. Então vem aqui, copia, cola, 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 cola. Então aqui agora ao invés de default eu tenho hover, eu tenho press. Então, ao invés de chamar isso de surface, eu poderia, por exemplo, chamar de button. Isso que eu acredito não seja a maneira mais inteligente para fazer. Estou fazendo só para exemplificar. A gente consegue otimizar isso porque eu tenho estados que são reaproveitados em diversos componentes. Então, eu tenho o modo hover, eu tenho diversos componentes. Então, eu poderia definir um padrão para o hover, que ele vai ser aplicado em vários lugares. Apenas para exemplificar. Então, eu tenho todos esses estados. Nesse segundo, eu não tenho o blue default, eu tenho o blue hover. Então, tá aqui é o light, tá aqui. Então olha que legal, agora eu já tenho tudo isso atribuído. Então se eu por algum motivo mudar o token original do azul, isso vai atualizar automaticamente aonde ele está sendo aplicado em todos os lugares, sem que eu precise entrar componente por componente, elemento por elemento, porque eu tenho essa estrutura e essa hierarquia de tokens muito bem definido. E aí por último, antes de a gente aplicar, eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. Se eu vier com o mouse nessas configurações, eu consigo ver aonde ele está sendo aplicado. Então aqui eu tenho detalhes, eu posso botar um nome, posso botar uma descrição, o valor, e essa parte aqui de código ou esconder durante a publicação dessa biblioteca. A gente não vai entrar nesse mérito de publicação de biblioteca, é muito específico para System, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas olha só que legal, aqui eu tenho o escopo da onde isso vai ser aplicado. Então aqui o Figma ele já mostra pra gente aonde ele usa variáveis de cores. Então a gente pode botar aqui, ó, todas as propriedades suportadas, significa o quê? Todo o preenchimento do próprio frame, do objeto, do texto, contornos e efeitos. Isso significa o quê? Se eu, por exemplo, agora aqui, ó, então por exemplo, selecionei esse botão aqui. Se a gente reparar o nosso fio, ele está no hexadecimal. Não é uma boa prática. Eu seleciono ele, venho em biblioteca e aí aqui eu vou selecionar. Então aqui eu não vou selecionar o token original. Eu vou selecionar o alias. O item que a gente definiu aqui dentro do botão. Então aqui é o que? Default. Então ele vai estar aqui, ó. Dentro do botão, ele está no estado default. Olha que legal. Então aqui ficou o default. Isso porque eu estou permitindo que eu encontre ele no fio. Sabendo disso, olha o que eu posso fazer. Eu posso desativar o fio. Quando eu desativei o fio, em teoria, eu não deveria conseguir encontrar esse token de default nos objetos. Então estou com o objeto selecionado, venho em preenchimento, clico em biblioteca e escrevo default. Se eu reparar aqui, eu não estou encontrando mais o default do botão, eu estou encontrando o default do blue, que é o original. Então para evitar que a galera utilize o token errado, nos tokens primitivos, normalmente a gente não permite que a galera possa utilizar isso aqui. Isso aqui vai servir apenas para referenciar esses outros alias, para referenciar aqui. Então aqui eu referencio e eu disponibilizo apenas isso daqui. Então eu venho aqui, disponibilizo
tudo. Agora se eu selecionar esse objeto, vir aqui no preenchimento e botar default, agora sim, botão default, selecionei ele. E aí eu posso fazer isso para todo. Então tá vendo aqui, ó, isso é uma coisa muito legal, né, que a gente já viu, que é a edição em lote de cores. Selecionei todos os objetos, aqui no Selection Colors ele vai exibir todas as cores da minha seleção, que é diferente do preenchimento aqui, ó. Se eu clicar no preenchimento eu consigo ver, ó, clique mais para substituir as cores mistas da seleção. Se eu clicar em mais eu troco tudo para uma mesma cor, não é isso que a gente quer. A gente sabe que a gente tem uma seleção mista. Eu quero visualizar as cores, então vocês estão vendo aqui. Então eu sei que branco não vai existir. O branco nada mais é do que o texto. Então eu posso botar texto, ele vai aparecer aqui, ó, button texto. Então eu já posso trocar. Então eu sei que esse daqui, por exemplo, é o pressed. Então eu seleciono ele, pressed. Esse aqui é o press. Vem aqui, eu troco pro press. E faço isso para todos. Aqui é o hover. E esse último é o desativado, o disable. Então olha que legal, agora a gente sabe que todos os nossos componentes estão com os tokens adequados. Se por algum motivo, na minha cor primitiva, eu alterar o meu tom de azul, agora o meu azul padrão é outro azul, é esse daqui. Ele vai alterar automaticamente. Ah, agora não é mais esse azul, é esse tom de água aqui. Ele vai alterar automaticamente, tá vendo? Mesmo sem referenciar diretamente, porque aqui no botão eu estou referenciando Blue Default. Então ele troca automaticamente que troca aqui. Então a gente consegue manter essa escala. Não é o objetivo daqui, mas existem boas práticas de como renomear e quantos níveis de hierarquia fazer. Para facilitar, se você tiver interesse nesse universo de System, o Marx, um amigo meu aqui na empresa, inclusive muito obrigado Marx, recomendou o curso da Ana Takahashi, que ela é especialista em System, Design Tokens Decoded. Espero que seja útil para você se é isso que você está buscando. Então apenas um complemento, vamos supor que eu esteja editando esse objeto e eu preciso pegar essa cor aqui. Quando eu pego o conta-gotas e passo o mouse em cima, eu tenho a opção de clicar Shift, ao invés de copiar o hexadecimal, eu copio o token. Dessa maneira eu não preciso ficar conectando todos os tokens sempre. Então clico Shift, tá vendo que ele mudou a parte destacada em branco? Cliquei Shift, agora se eu olhar aqui, o fio dele ele está conectado ao token. Além disso, uma outra coisa legal que a gente pode ver é o seguinte, selecionando o objeto, por exemplo, selecionei o texto em branco, clico no fio, eu tenho essa opção aqui para checar o contraste da cor. Cliquei nele, eu consigo ver o nível de acessibilidade com o fundo onde ele está aplicado. Então se eu clico aqui eu consigo ver que o foreground, que é a parte de cima, que é o branco, e a parte background, que ele está sobreposto, é esse verde água aqui, e eu consigo ver que o nível de contraste dele é 2:1, ou seja, ele não passa nem no duplo A. Se eu passar aqui nas configurações, eu consigo ver qual é o tipo de categoria e quais são os níveis de contraste. Então eu tenho um contraste essencial e eu tenho um contraste alto, que seria o 4:5:1. Dessa maneira eu consigo garantir que minha aplicação está sendo acessível ou não, sem precisar sair do FIG e sem precisar usar nenhum plugin. Voltando, então demos essa pincelada por cima aqui de como que a gente atribui as cores pela ótica de System. Agora vamos ver pela ótica de aplicação em tela, como que a gente poderia fazer isso. Então se a gente reparar aqui, eu tenho telinha aqui, eu tenho um exemplo. Eu poderia selecionar esse cara, dar um play aqui, deixa eu jogar pro lado para não ficar em cima da minha câmera. Então olha que legal, eu tenho o BG e eu tenho esses 3 seletores de cores. O que a gente poderia fazer aqui? Se eu clicar na cor do meio, ele altera a cor do fundo. Se eu clicar no preto, ele altera a cor do fundo também. Então isso nada mais é do que ficar brincando com variáveis e interações ao mesmo tempo. Vamos ver como é que ele foi construído? Por que a gente disse que aqui a gente está otimizando os nossos fluxos? Num cenário sem isso, eu teria que ter 3 telas, uma para cada cor. Então sabendo disso, fica muito evidente que isso aqui pode escalar de uma maneira absurda. Porque se eu tenho 3 variações de protótipo para 3 planos de fundo, imagina que eu tenho que desenhar todos os nossos cenários para 3 fundos diferentes. Como é que a gente garante que isso não aconteça? Adicionando essa inteligência no plano de fundo. Uma vez que o usuário selecionou isso, ele altera para todas as telas onde existe. Então a gente consegue fazer isso de forma inteligente. Como é que foi feito? Vamos lá? Então se eu botar aqui no modo Prototype, eu consigo ver que eu tenho uma interação de variável pelo ícone. Lembra que sempre que eu tenho esse hexágono aqui é variável. Cliquei aqui, qual que é a nossa propriedade? No clique, defina variável, aí eu tenho um token chamado variável cor para esse valor. Muitas coisas acontecendo, vamos uma por vez. Então beleza, se eu clicar aqui no design, entrar nas minhas variáveis, eu consigo ver que eu tenho aqui, ó, variável cor. Eu posso chamar esse cara aqui de BG, tudo bem? Para facilitar a nossa vida. Se eu selecionar a minha prancheta aqui, eu consigo ver que no meu fio, no meu preenchimento, eu não estou botando uma cor, eu estou referenciando a um token. Como que eu fiz isso? Deixa eu desconectar. Na prática, eu fiz exatamente como a gente fez com os botões agora. Cliquei em cima da cor, biblioteca, e já tem aqui, ó, BG. Se ele não tivesse, eu poderia buscar. Então já tenho BG, apliquei o BG. Agora olha que legal. Se eu entrar aqui nas variáveis e alterar esse valor daqui, ele vai trocar automaticamente lá. Porque essas duas
coisas são conectadas. Aqui eu defino o hexadecimal, lá eu estou aplicando essa variável, independente do que for. E isso eu posso brincar na interação. Então deixa eu dar um Ctrl Z. Se eu vier nesse do meio aqui e olhar o código, como é que ele está? Então eu estou definindo que a variável BG vai trocar o valor dela para isso daqui. Então aqui eu posso definir a cor que eu quiser. Então normalmente aqui eu defino a mesma cor do preenchimento disso daqui. Inclusive eu poderia deixar isso dinâmico. Olha que legal. Se eu quisesse, por exemplo, vir aqui na página, nas variáveis, eu vou duplicar isso daqui. Copy, paste, opa. Ele é meio chatinho para ficar copiando e colando, porque ele não sabe se ele está nessa página ou se ele está no arquivo. Então a gente pode simplesmente botar o botão direito e duplicar. Então eu vou botar BG2 e vou botar esse laranja. Então o que eu posso fazer? Aqui, ao invés de eu atribuir um fio aleatório, eu posso botar para o BG2. Tá aqui. Nas propriedades, ao invés de alterar para um hexadecimal, eu posso puxar da biblioteca, o BG2. Eu achei que poderia, mas pelo visto não pode. Então descobrimos mais uma limitação do Figma junto. Eu não consigo jogar ele para uma outra variável de cor, porque aqui eu só tenho para essa página criado nesse arquivo. Tudo hexadecimal. Aqui eu não tenho o token. Quando eu faço uma troca de cor, eu sou obrigado a jogar o hexadecimal. Aprendemos. Então eu clique aqui e eu altero para o tom que foi definido. Acabamos de finalizar o de cor. O próximo é o número. A gente tem mais ou menos o mesmo raciocínio. Eu também posso ter um número no system e ele tem alguns propósitos. Então eu posso criar, por exemplo, vamos lá, nas nossas variáveis aqui, eu posso ter uma variável chamada, uma coleção chamada só de números. Normalmente o número ele é utilizado para espaço, não só para isso, mas ele poderia ser para isso. Então, por exemplo, eu posso ter um espaço super pequeno, 2, 4, 6, 8, vai depender do seu system e da sua escala de espaçamento, mas eu poderia ter para isso. Repare que, quando é uma variável de número, eu tenho esse ícone aqui com uma hashtag. Quando é uma variável de cor, eu tenho a paletinha de cores. Quando é uma variável de texto, eu tenho o Tzinho. E o outro é um toggle. Tudo bem? E então, além disso, aonde que ele pode ser aplicado? Cantos arredondados, altura e largura, espaçamento entre objetos, o conteúdo do texto, a espessura do contorno, a opacidade da camada e nos efeitos aplicados. E aí, além disso, na tipografia, eu também tenho várias opções. Então, eu tenho peso, eu tenho tamanho, eu tenho entre linhas, eu tenho um monte de coisa que a gente pode brincar aqui, ok? Na prática, se a gente visualizar isso, então aqui, ó, eu tenho o tamanho, o que eu posso fazer? Clicando aqui, ele tem uma sugestão de tamanho, lá no final, eu tenho o símbolo de variáveis. Então, cliquei em variáveis aqui, ele trouxe todas as variáveis de números que tem no meu arquivo, que tem em todas as minhas coleções. Se eu quiser buscar por alguma coisa, eu posso. Por exemplo, spacing, aí ele vem todos os spaces que eu tenho. Então vamos supor aqui que seja o spacing 24. Aqui eu tô botando o tamanho da fonte como se fosse um espaço, só para ilustrar, né? Então melhor, vamos fazer o seguinte, o espaço entre eles, que tá aqui, ó, 16, o gap, mesma coisa, aplicar uma variável de 16, então spacing, 16 aqui, é o large, então eu apliquei large. Tá vendo a diferença entre eles? Quando ele está sendo aplicado com um token, o valor ele fica dentro de uma caixinha cinza, tá vendo aqui? Significa que ele está sendo referenciado a um token, a uma variável. Como é que eu faço para editar ele? Se eu clicar em cima, eu posso selecionar outro token, por exemplo, 24, tá vendo que ele aumentou o espaçamento automaticamente? Caso eu precise quebrar esse token, eu posso editar normal, então botei aqui do lado e vou dar um backspace. Quando eu dou o backspace, ele quebra o meu token e eu posso botar o valor que eu quiser aqui, tudo bem? Então deixa eu dar um Ctrl Z. Aqui no espaçamento eu tenho o drop down, então ele funciona dessa maneira. Se a gente olhar aqui no padding, eu não tenho drop down. Então ao passar o mouse, eu ganho esse símbolo. Então sempre que tiver esse hexágono é a aplicação de alguma variável ou alguma propriedade. Então eu poderia fazer o quê? Clicando Command e clicando aqui, eu vou alterar todos de uma vez só. Então eu posso clicar ali, agora eu venho aplicar variável e seleciono o spacing large, que é o 16. Maravilha, tá tudo aqui, ó. 16 aplicado bonitinho. Isso vale para tudo, tá? Para todos esses elementos que estão aqui. Como que a gente pode aplicar isso nas telas sem ser pelo system? Vamos lá. Acho que o exemplo mais prático de visualizar isso é a tela de carrinho dos aplicativos. Então eu tenho, por exemplo, um carrinho aqui. Esse item custa R$150. Quantos que você tem no carrinho? Esse 350, também tem E aqui eu tenho o total. Então na prática isso é um valor dinâmico. Se eu clicar em mais, eu altero isso aqui para 2, altero isso aqui para 300 e o total eu levo isso em consideração. Eu posso fazer isso infinito. Agora imagina ter que prototipar para cada um desses cenários. É impossível, é inviável, porque não tem como criar tantas variações de tela assim. Então imagina, para cada uma dessas aqui teria que ser uma tela própria, que não precisa. Numa tela só eu resolvo isso tudo. Qual que é o problema disso daqui? O lado negativo é que ele não tem inteligência para identificar quando ele fica 0 ou ele fica negativo. Para evitar isso, a gente tem que trabalhar com condicionais, que é a nossa próxima aula, beleza? Por enquanto a gente não vai ver isso. Então como que isso é feito na prática, tá? Então se a gente reparar aqui, vamos ver como que está sendo construído. Se eu olhar o elemento, eu tenho um elemento aqui, content, dentro dele eu tenho o nome do álbum, ele tá aqui, ó. Ele é um texto. Se eu selecionar o valor, eu estou vendo que ele está conectado com uma variável de número pelo ícone. Produto 1, valor total.
Beleza? Então vamos ver o que é isso. Ó, então eu tenho aqui, né, valor 1 total. Se eu abrir a variável, ele tá aqui, ó, valor 1 total, 150. Se eu alterar isso para 250, lá já vai atualizar para 250 de forma automática. Quantidade de produto, 1, tá aqui. Se eu alterar isso aqui para 5, ele vai alterar para 5. Se eu clicar command e selecionar o 5, tá vendo? Quantidade de produto, ele não é um texto solto, ele está conectado com essa variável. Isso vale para o 350, vale para o 1. Então, para cada um desses itens, eu tenho que ter uma variável. E o total, vamos ver como é que ele está conectado? Ele tem um item chamado total. Cadê? Total, R$600. Tá aqui. Então, esse valor já é bruto. Eu já defini isso de forma automática. Agora, vamos ver como é que tá os comportamentos de interação. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu voltar para 1 e 150. Entrando no modo prototype. Estou vendo que eu tenho uma interação nesse botão de menos e no botão de mais. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Quando eu clico no botão menos, ele vai definir uma variável. Qual variável? Produto 1, quantidade. O que ele vai fazer com isso? Eu vou referenciar ele mesmo. Então, produto 1, quantidade, menos 1. Como eu estou falando de uma propriedade de valor, eu sou obrigado a trabalhar com valores. Por isso que eu tive que separar o R e o cifrão do 150. Porque o R e cifrão é um texto, é uma string, ele não é um número. Então, ele não funcionaria para fazer fórmulas matemáticas. O Figma permite que a gente faça essas fórmulas nas próprias interações. A gente vai ver alguns exemplos aqui que a gente poderia aplicar. Então, na prática, quando eu clico aqui, eu estou diminuindo 1. Qual que é o problema que a gente viu? O Figma não sabe porque ele chegou no 0 ou que ele chegou no menos 1. Que ele não deveria fazer isso porque isso é uma regra de negócio. Ele não tem como saber isso. Ele simplesmente está seguindo a regra que a gente definiu. Então, além disso, eu tenho mais duas definições. Olha que legal. Então, eu estou vendo aqui. Depois ele vai pegar uma outra variável, que é o produto 1, valor total, que está aqui. O valor total que a gente acabou de ver, o 150. Deixa eu voltar para cá. O 150. E vai definir o valor como produto 1, valor total, menos o produto 1, valor. Significa o quê? Ele vai diminuir o valor total com o valor da unidade, que é 150. Então, eu sou obrigado a ter dois elementos. O produto 1, valor e o produto 1, valor total. Para a gente poder levar isso em consideração. Então, eu sou obrigado a ter dois elementos. O valor fixo e o valor montante total do 1. E aí, por último, eu faço o quê? Eu defino a variável total para total menos o valor do produto 1. Ficou claro? Então, o valor do produto 1 é 150. Quando eu clico menos, ele vai pegar esse 150 e diminuir pelo valor do produto 1. Que é 150, vai ficar zerado. E ele vai tirar isso do total, 600 menos 150. É isso que ele está fazendo. Para adicionar, é o oposto. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que pro lado contrário. Então, ao invés de reduzir, ele vai adicionar. Então, tá aqui. No produto 1, eu vou adicionar produto 1 mais 1. No valor total, eu vou pegar o valor total e adicionar o equivalente ao valor do produto 1. E por último, no total, eu vou somar o total do produto 1. Beleza? Então, acredito que tenha ficado claro o porquê disso e eu aplico isso 3 vezes. Então, eu aplico pro 350, aplico para o 100 e aplico para o 600. Então, na prática, a gente só está fazendo uma soma simples de valores. Aqui ele vai somar 150. E aí, tá vendo por que eu tenho que ter o 150 separado do valor total do produto 1? Porque eu sempre estou adicionando 150. Só que o valor do produto 1 total, ele é variável. Porque aqui eu estou com 12 produtos 1. Então, o produto 1, na prática, ele serve apenas para a gente utilizar nas interações. Para a gente utilizar como fator multiplicador. Ele não aparece no protótipo em nenhum momento. Mas ele serve para eu poder multiplicar. Se eu altero esse cara para 25, acho que ele não atualiza em tempo real aqui. Ó, então agora ele começou a mudar de 25 e 25, tá vendo? Deixa eu dar um R para resetar. Ó, agora aumentando de 25 e 25. Então ele serve para isso. É só um número que não está sendo aplicado na tela, mas ele serve para fazer as contas por trás dos panos. Então isso é uma variável de número aplicado no protótipo. Maravilha? Os outros dois, tanto string quanto booleano, não é tão comum eu ter ele na biblioteca como parte do system. Pode acontecer? Lógico, eu não trouxe nenhum cenário em que isso é verdade. Então a gente vai direto para os exemplos em tela. Começando com string. String nada mais é do que texto, beleza? Então, pegando o mesmo exemplo, o que eu posso brincar com um texto aqui? O idioma. Então, eu posso aqui, por exemplo, estou em português. Agora eu quero mudar para o inglês. Ele vai alterar o texto carrinho para cart. Ele alterou a unidade monetária de reais para dólar. E é isso. E o total continua igual, né? E o texto de continuar para continue. Tá vendo aqui legal? Então, tá aqui, ó. Então, eu consigo comparar os dois. Um em português, o outro em inglês. Português, inglês, português, inglês. De novo, numa única tela. Como que isso foi construído por trás dos panos? Se eu selecionar esse objeto aqui, eu vejo que ele está sendo referenciado a um token chamado carrinho. Se eu selecionar esse cara aqui, eu vejo que a unidade de medida está sendo referenciada à unidade monetária. Se eu selecionar o continuar, ao continuar. Então vamos abrir as nossas variáveis e vamos dar uma conferida. Então se eu vier, por exemplo, nas nossas variáveis chamada string, olha só que legal, deixa eu fechar isso aqui. Se a gente reparar aqui, agora a gente tem um item novo que a gente não tinha até então, que é uma coluna. Então como é que funciona essa estrutura aqui de variáveis? Cada linha é uma variável, cada coluna é um modo, tudo bem? Então quando a gente fala assim, modo light versus modo
modo dark, na prática a gente está alterando uma coluna para outra. Por exemplo, cores. Então tem aqui, ó, BG do light versus o dark. Na prática é a mesma propriedade. Qual que é a propriedade? BG. Aí o sistema só precisa saber qual é o modo que está ativo. Ah, o modo light. Então beleza. Quando eu estou com o modo light ativo, eu vou botar a cor do BG como o branco. Quando eu estou com o modo dark selecionado, eu mudo o BG para preto. Então é assim que te brinca com isso. Isso também serve para string. Então, por exemplo, eu tenho as variáveis. Carrinho, que está lá em cima, unidade monetária, o total, continuar, carrinho, voltar à loja. Então eu tenho essas propriedades aqui no protótipo. E aí eu tenho a versão em português e eu tenho a versão em inglês. Tá vendo que eu fui redundante e botei o total, por mais que ele seja igual, porque eu poderia ter uma terceira língua em que o total não seja igual, mas eu tenho que ter isso tudo mapeado aqui para facilitar a nossa vida. Isso aqui é um pouquinho diferente a interação. Olha só, vamos lá. Se a gente reparar na interação da bandeira, olha só que legal. No clique, ele vai fazer o quê? Ele vai definir um modo de variável. A gente não tinha visto isso até agora, é aqui. Então, clicando aqui, eu seleciono qual é a coleção que eu quero. Eu quero a coleção cores, modo. E depois eu seleciono qual é a coluna que eu quero, light ou dark. Então, vamos fazer essa troca de moeda junto. Na bandeira dos Estados Unidos, eu vou clicar em interações. No clique, eu quero fazer o quê? Eu quero definir um modo de variável. Cliquei aqui, agora eu vou ter que selecionar a coleção. A gente sabe que está dentro da coleção string. Selecionei a coleção string, agora eu vou selecionar um modo. Qual coluna que você quer que ele use como referência? PTBR ou inglês? Inglês. Então, quando eu clico aqui, eu altero o modo para inglês. Quando eu volto para cá, eu boto em português. Aí pode surgir algumas dúvidas, tá? Só para a gente deixar isso bem alinhado. O sistema identifica o padrão como a primeira coluna. Então, no caso, PTBR é a primeira coluna. Então, por padrão, ele vai vir isso daqui. Então, se eu arrastar o inglês para cá, ele bota o inglês por padrão. Lembrando que, hierarquia do Figma, aquilo que o designer definir manualmente, ele sobrescreve a regra padrão do Figma. O que eu quero dizer com isso? Vamos botar o PTBR primeiro, e olha só que legal. Deixa eu fechar isso daqui. Selecionando a nossa prancheta, aqui em aparência, eu ganho essa paletinha de cores. Aplicar modo de variável. Quando eu clico aqui, ele identifica na prancheta quais elementos existem nelas e em quais coleções isso existe algum tipo de impacto. Então ele não exibe tudo, ele exibe só aquilo que faz sentido você selecionar um modo diferente. Nesse caso, o único modo que a gente tem aqui é o modo de string. Então olha que legal, eu posso definir que nesse cenário aqui, nessa prancheta, eu quero que o inglês fique visível, não o português. Botei aqui, quando eu faço isso, eu ganho esse item extra aqui, ó, string inglês. Eu posso trocar para português a qualquer momento. E tá vendo que isso daqui ele tá sobrescrevendo a regra da hierarquia? Porque isso aqui é decisão do designer. Decisão do usuário sobrescreve a decisão do system, do micro pro macro. Mesma coisa dos componentes. Se você alterar alguma coisa no componente, ao alterar o componente original, ele não vai sobrescrever as suas alterações. Então, para reforçar esse ponto, o micro sempre manda no macro. A gente botou isso daqui na prancheta. Se a gente olhar aqui, string, ele tá com aquela tagzinha English. Olhando isso, o que seria o mais micro? Seria o objeto atrelado a uma variável. Por exemplo, essa unidade monetária é o elemento mais básico que a gente tem. Ele é uma caixa de texto que está atrelada a uma variável. Se a gente quiser, a gente pode atribuir aqui também. String, esse aqui eu quero que fique em PTBR. Então, tá vendo aqui a nível de camadas? Texto R cifrão está atribuído ao modo PTBR, a prancheta está atribuída ao modo inglês e o padrão do arquivo é o PTBR. Então, tá vendo que a gente consegue brincar com isso? Quanto mais dentro das camadas, mais específico ele for, ele sobrescreve a regra do pai dele. Guia da edição, apenas com uma adição aqui. Então, vamos lá. Então, pela lógica, se o sistema é inteligente para exibir apenas os modos que existem dentro da prancheta, então, se a gente definir um elemento com aquela cor de BG branco, lembrando que aqui nas variáveis, nós temos o modo aqui. Então, se eu adicionar isso daqui, BG Light Dark, eu estou adicionando Light aqui, certo? Então, em teoria, se eu arrastar isso aqui para dentro, ao selecionar a prancheta e escolher um modo, agora eu tenho duas opções. O string, que é o PTBR, e o inglês, que são os textos, e o cores modo Light ou Dark. Então, se eu, por exemplo, botar Dark, aquilo muda para preto. Então, tá vendo que ele traz apenas as coleções que fazem sentido, que existem na prancheta para eu poder selecionar. Voltando, maravilha? Então, isso que a gente acabou de ver é a string, são os textos. E aí, por último, a gente tem o booleano. Como a gente já viu, ele oculta ou exibe aquele objeto específico. Como é que a gente aplicou isso no exemplo? Adicionando o ícone da lixeira. Então, se eu clicar aqui no preview e clicar no ícone da lixeira, ele exclui o objeto e ele diminui o valor total aqui. Então, olha que legal. Posso multiplicar isso por 7 por 10, excluir. Tirou os R$3.500. Então, como é que a gente fez isso? E aí, posso transformar para inglês, tá vendo? Isso a qualquer momento. Como é que a gente fez isso? Vamos dar uma olhada aqui. Então, se a gente reparar, agora a gente tem esse elemento extra aqui. Clicando nele, eu estou definindo uma variável. Qual variável? A variável total. Então, eu pego o total e faço o quê? Total menos o valor do produto
produto 1 total. Então se é 150 ou se é 3.500 reais, então ele vai pegar o valor total desse item, porque vai depender da quantidade que eu tenho no carrinho, e vai excluir do valor total aqui de baixo, tá? E depois eu faço o quê? Eu defino o produto 1 como falso. Então tá vendo aqui, ó? Então eu vou definir uma variável chamada produto 1 e eu vou definir o valor dele como falso. Como é que a gente consegue visualizar isso? Vamos construir esse comportamento? Então vamos lá. Eu abro o nosso painel de variável, eu vou adicionar uma variável de booleano chamada exemplo excluir produto 1 e vou botar ele como verdadeiro, tudo bem? Então isso daqui, por enquanto, ele é verdadeiro. Então eu venho aqui e faço o seguinte, selecionando esse objeto aqui como um todo, se eu vier aqui na aparência, deixa eu desconectar isso aqui, eu vou atribuir aquela variável que a gente acabou de fazer. Então é como se fosse uma propriedade de um componente sem que ele seja um componente. Então aqui, como que eu atribuo essa propriedade sem que ele seja um componente? É um clique escondido, o Figma é sacana, tá? Então eu clico Shift e clico em cima do olhinho. Quando eu faço isso, olha, então beleza, vamos com calma. Se eu clicar em cima do olhinho, eu oculto. Se eu clicar Shift em cima do olhinho, eu ganho o painel de variáveis. Então aqui eu posso adicionar uma variável, no caso eu posso selecionar o produto 1 que a gente acabou de criar aqui. Exemplo, excluir produto 1, atribuir ele. Então se eu abrir o painel de variáveis e mudar esse item aqui como falso, ele vai automaticamente ocultar aquele item. Então agora eu só preciso botar uma interação para fazer isso automático. Então eu faço o quê? Ao clicar na lixeirinha, eu quero aqui. Então ao clicar, eu quero definir uma variável. Qual variável? A variável de excluir como falso. Tá vendo aqui, ó? Verdadeiro, falso ou not, que ele faz a brincadeira oposta. Nunca utilizei, tá? Mas ele tá aqui caso alguém precise. Eu quero que ele seja falso. Simples assim. É só isso. Então, ao clicar, ele vai definir aquela propriedade que hoje é verdadeira para falso. Ao fazer isso, ele vai ocultar o item. Vamos lá? Cliquei, ocultei. Qual que é o problema? Eu não estou diminuindo o valor total. Durante a edição, descobri que a tela do Figma travou durante a gravação. Então, eu tô vindo aqui complementar a parte que faltou. Então, vamos adicionar essa funcionalidade. Então eu clico no mais, aqui set variable, definir uma variável para quem? Qual que é o target? Qual que é o alvo? É o total. Então quando eu pesquiso por total, eu tenho dois. Eu tenho o total numérico e o total string. O total string é aquele do PTBR, inglês e português. Então a gente quer trabalhar com o total numérico, que são R$600. Cliquei no total, agora eu vou definir o valor. Então eu vou clicar total de novo. E por ele ser número, a gente tem as operações matemáticas básicas. Então eu quero diminuir, o produto 1 valor total, que nesse caso aqui é R$150 porque eu não tenho interação. Simples assim. Então se eu clicar na lixeirinha, ele vai ocultar esse card e ele vai diminuir R$150 aqui de baixo. Pronto. Então agora se eu botar aqui 10 itens, ele vai excluir daqui de baixo R$1.500. Então eu cliquei, excluiu R$1.500. Então dessa maneira a gente consegue fazer ele ocultar o item e diminuir o valor total. Então parece que o aplicativo está vivo. Se a gente quiser dar um passinho a mais, o que a gente poderia fazer? Quando ele clica na bandeirinha dos Estados Unidos, a gente poderia converter os valores para reais. Para isso, a gente precisa definir uma variável para cotação. Então vamos lá. Abrir o nosso painel de variáveis. Eu vou criar uma variável de número chamado de cotação dólar e vou colocar R$6. Então legal. Agora se eu vier aqui na bandeirinha, então assim, quando eu clico aqui, ele muda o modo para inglês e eu quero adicionar uma interação. Definir uma variável e eu posso fazer o que? Total. Então eu pego o total valor e eu vou fazer o que? Dividido pela cotação. Então olha que legal, se tudo der certo, quando eu clicar na bandeira dos Estados Unidos vai trocar o idioma para tudo e os R$600 vão virar $100. Cliquei aqui, virou $100. Lógico, eu teria que fazer isso para todos os valores que estão em tela, ou se a gente precisar adicionar um nível de complexidade a mais, eu poderia adicionar um modo extra, uma segunda coluna para os valores em reais e valores em dólares. Então aqui, por exemplo, aqui seria valores, eu poderia adicionar uma coluna nova e aqui onde está R$150, eu faria 150 dividido por 6, 25. Qual que é o problema? Que esse 25 ele não é dinâmico, ele é manual. Então eu teria que vir aqui e atualizar todas as vezes. Então dependendo do contexto, talvez não seja legal fazer aqui, talvez seja legal fazer todo na interação. Lógico, vai depender da quantidade de conteúdo que você tem em tela. Eu mal vejo a hora de o Figma começar a trazer inteligência para as variáveis, como se fosse tipo uma planilha de Excel. Então imagine que no painel de variáveis ele fosse um Excel, um Google Sheet, onde eu pudesse trazer informação dinâmica. Por exemplo, imagina que eu poderia trazer uma informação dinâmica tipo a data de hoje. Então o meu protótipo sempre teria a data mais atualizada. E aí se eu tivesse que adicionar filtros, eu poderia botar uma data, por exemplo, igual a data de hoje menos 30 dias. E aí eu poderia trazer essas informações dinâmicas. Agora imagina se eu pudesse trazer a cotação do dólar de forma dinâmica, igual o Google Finance, Currency USD to Real. Então tá aqui, ele tá pegando de forma dinâmica a cada 20 minutos. Então imagina que esse valor aqui, ele fosse dinâmico, eu não tivesse que atualizar
analisar ele o tempo todo. Seria incrível a quantidade de coisa que a gente pudesse fazer se a gente tivesse informações dinâmicas na nossa tabela de variáveis. Por enquanto não tem, a gente é um pouquinho limitado nesse sentido, mas seria muito legal, quem sabe numa futura atualização. Então, maravilha, acabamos de visualizar como a gente usa o booleano numa tela normal, numa interação comum. E isso serve para o oposto também. A gente usou um exemplo aqui onde a gente está ocultando uma informação. Imagina o oposto, eu estou numa tela de revisão, eu tenho dependências de checkbox, selecionei o primeiro checkbox, ele surge mais 2 para eu poder assinar e confirmar. Então ele só vai exibir esses outros 2 a partir do momento que o primeiro está selecionado. Como que eu faço isso? Exatamente da mesma maneira. Cliquei, eu altero o estado do checkbox para o checkbox ativado, então a gente consegue deixar um protótipo super dinâmico. Então eu não preciso ter 4 telas para fazer esse cenário. Em uma tela só eu consigo fazer tudo isso. Então é isso, terminamos a nossa aula de variáveis. Eu sei que isso é meio confuso, vai ficar muito mais claro quando você começar a aplicar isso na vida real. Então é como se você estivesse atribuindo propriedades de um componente sem necessariamente ser um componente. Você pode aplicar isso em qualquer coisa na sua tela, inclusive um componente como um todo, não tem problema nenhum. Então é um nível de propriedades macro da tela como um todo, da jornada como um todo. Dessa maneira você garante um protótipo muito mais fiel com muito menos tela. Então agora é o seu momento, tá, Pokémon Shine? Vai lá e brilha, faça os seus testes, brinque bastante. Qualquer dúvida, por favor, bote no comentário e se prepare para a próxima aula que vai ser a nossa última. Tchau, tchau, até mais!